Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Nova Graça, onde Deus sempre tem uma palavra abençoada para a nossa edificação ou crescimento na fé. Hoje eu gostaria de dar início a mais uma série. Essa série é bastante interessante porque vai falar de um dos livros mais intrigantes e enigmáticos da Bíblia Sagrada, que é o último livro da Palavra de Deus, que ironicamente não foi o último livro a ser escrito, certo? Todos pensam que foi o último livro, mas na verdade não foi. Mas o nome desta série que eu irei listar aqui chama-se Temas ou Passagens Difíceis de Apocalipse, certo? Eu vou aqui dar uma abordagem sobre as passagens difíceis de Apocalipse que confundem muitas pessoas, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse não é fácil de se explicar, certo? É bem difícil. Então, só é possível explicar Apocalipse à luz do Antigo Testamento, porque o Apocalipse vai falar sobre o Antigo Testamento, certo? E sobre passagens do Novo Testamento. Então, é a partir do Antigo e do Novo que nós temos a interpretação do livro de Apocalipse, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo e com uma boa exegese bíblica, certo, amados? Então, essa nova série, ela vai falar a respeito de temas difíceis ou passagens difíceis do livro de Apocalipse, certo? Então, vai ser muito bom para todos nós, certo? Correto? Então, agora eu vou aproveitar, né, ser logo objetivo, porque eu gosto de ser objetivo. Eu vou falar de uma passagem que está registrada em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, que fala sobre a questão dos anciãos, certo? Eu vou ler aqui para os irmãos. Existe o contexto, né? E eu vou ler aqui para os irmãos, certo? Diz assim, olha o que fala a Bíblia Sagrada. Ela diz: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, eu irei falar sobre os enigmáticos anciões. São 24 anciões, irmãos. Eu vou me prender sobre os anciões. Eu li a passagem do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse, para que os irmãos pudessem entender o contexto da situação, certo? Para início de conversa, há duas interpretações. A primeira interpretação é que esses anciãos, que são homens já de aparência antiga, aparência velha, né, idosa, eles são na verdade anjos. E a outra interpretação é que eles são a igreja redimida, né? Então existe também uma outra interpretação que diz que é Israel. Então são três interpretações no geral. Mas qual é a que eu mais consigo identificar aí, certo? Pelas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Bom, no Antigo Testamento, nós não vemos ali a igreja, visivelmente, porque se nós formos pelo aspecto do povo de Deus, nós iremos ver a igreja em Israel, porque Paulo fala isso em Efésios, que a igreja estava oculta, certo? E esse ocultamento não diz respeito apenas aos planos de Deus para o futuro, quando Jesus viesse, não, mas oculta no sentido de que poderia também estar inclusa em Israel. Mas como nós sabemos, Israel ele é uma coisa e a igreja ela é outra.
Mas isso daí é um outro assunto, certo? Que eu não quero abordar, porque o tema é sobre os 24 anciões. Bom, Israel, ele não pode ser, porque Israel está nesse período na terra enfrentando o anticristo. Parte dos israelitas aceitaram o anticristo como seu salvador e messias, e a outra parte aceitaram negaram, na verdade, o anticristo. Então, esse Israel que está na terra, né, que aceitou o anticristo, ele está perseguindo os seus compatriotas, seus irmãos. E o outro Israel que negou, eles na verdade aceitaram Jesus, o Messias, está sendo perseguido pelo anticristo. Logo, não pode ser Israel no céu. Vamos pela igreja. Onde é que está a igreja nesse contexto? Nós sabemos que a igreja ela foi arrebatada no período antes da tribulação. Então os santos, os seus corpos, eles foram modificados para se adaptar ao céu, certo? Então essas pessoas estão com Deus, servindo a Deus, estão com vestes brancas, servindo a Deus, correto? Então essas pessoas estão lá recebendo as suas premiações, os seus galardões que foi prometido, tanto no livro de Apocalipse, como também por Jesus Cristo, certo? E a questão toda é que aonde está a igreja? A igreja está no céu, junto com os anjos, servindo ao Senhor, correto? Então, enquanto a igreja está no céu, a igreja que ficou na terra, ou seja, os irmãos que não perseveraram, que estavam afastados, ou que mesmo dentro da igreja, essas pessoas estavam desviadas, né, seus corações estavam desviados, elas estavam na terra lutando contra o anticristo, juntamente com os judeus que não aceitaram o falso Messias, certo? Então essas pessoas redimidas, elas estão no céu, ceando com o Cordeiro, que é Jesus Cristo, com as bodas do Cordeiro, certo? Mas a questão toda é que o número 24 é um número simbólico ou um número literal? O problema todo é que Apocalipse ele trabalha com números simbólicos, certo? Por exemplo, Moisés, né? Ele passou quanto tempo fora do Egito, certo? Passou bastante tempo, 40 anos, correto? Elias, quando ele fugiu de Jezabel, ele passou quanto tempo ali, certo? No deserto, cerca de 40 dias, correto? A tentação de Jesus ali no deserto, quantos dias? Foram semelhantes, certo? Enfim, esse número 40, ele acaba sendo um número enigmático, certo? Mas tem uma representação, mas acaba sendo também enigmático. Só que ao mesmo tempo que é enigmático, ao mesmo tempo é um número literal, certo? Literal. Mas os 24 anciãos que estão listados ali no céu, que pegaram suas coroas e jogaram, certo? Como no chão, como sinal de reverência a Deus, como sinal de honra a Deus. E quando um rei ou um príncipe tira essa coroa, significa que ele não é mais, certo? Algo ou alguém cheio de honra, cheio de glória. Quando ele tira essa coroa, é por dois motivos. Ou esse príncipe ou esse rei está abdicando de sua coroa, ou esse príncipe ou esse rei ele está na verdade dando honra a alguém que é superior a ele, certo? Então o que é visto ali é que nós temos 24 tronos por 24 anciões, e eles estão contemplando Deus e pegando as suas coroas e deitando elas no chão, e eles estão se prostrando diante de uma força que é superior a eles. A igreja, ela, desde já, antes do arrebatamento, ela já reconhece o senhorio de Deus. Ela já reconhece que Deus ele é poderoso, que Deus é grande, que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, certo?
E no céu, com certeza, esse reconhecimento vai ser maior. Então, a igreja, ela tem tronos, vai ter tronos? Segundo o apóstolo Paulo diz que sim, né? Que a igreja, ela vai fazer isso, ela vai julgar os anjos, não os anjos bons, mas os anjos ruins, né? Porque os anjos bons não precisam ser julgados. Eles são nossos conservos, nossos irmãos também, a serviço de Deus. Então, a igreja, ela tem sim, né, esses tronos. O grande problema é que esse trono são 24 tronos. Esse é o grande problema. São 24 tronos que a igreja possui, certo? E se são, por que tem essa totalidade apenas de 24? E o que simboliza o número 24? Nós sabemos que 12 são as 12 tribos de Israel, né? Que são simbolizadas também pelos 12 patriarcas, certo? Desde Rubens, que é o mais velho, até Benjamim, que é o mais novo, ou caçula, do tempo dele, certo? E os 12 apóstolos, daria no total 24 tronos, que simbolizaria a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, ou Israel e a igreja. Essa é a interpretação de muitas pessoas, mas não tem ainda uma coerência bíblica, certo? Não tem. O que acontece é que resta agora os anjos. A Bíblia fala de algumas castas angelicais. Os querubins, que aparecem lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva são expulsos, aí tem um querubim que está vigiando ali o paraíso e uma espada flamejante que passa de lá para cá, impedindo que o casal volte ao Jardim do Éden, certo? E a Bíblia também fala dos querubins, que um querubim, na verdade, que em Ezequiel, certo? Que ele, assim como o rei de Tiro, ele se encheu seu coração de vaidade e arrogância, certo? E também Isaías, que compara o rei da Babilônia, no tempo de Isaías, que na verdade, no tempo de Isaías, a Babilônia não tinha um rei grande naquele tempo, porque no tempo de Isaías, o império na época era o império da Assíria, certo? E o que acontece é que ela compara esse rei com o querubim que caiu, que nós sabemos que é o diabo, certo? Então, ela fala dos serafins, logo no chamado de Isaías, certo? E a outra casta de anjos, que são os arcanjos, cujo Miguel é um dos príncipes, certo? Então são 3 castas de anjos. Querubim, que aparece por primeiro, serafim e arcanjo. Então, nada mais justo que nós pegarmos os 24 anciões e também encaixarmos em uma casta angelical, sendo que esse termo 24 anciões, ele só aparece em Apocalipse, mas também o termo serafim, ele só vem aparecer também em Apocalipse, na verdade em Isaías. Depois disso, o termo serafim, o nome serafim, que significa ardente em hebraico, ele não aparece mais. Então veja bem, os anjos, eles se reúnem. Os anjos, eles adoram a Deus constantemente, cada um na sua forma. Os serafins, como foi citado, eles têm 6 pares de asas. Os olhos são cobertos com um par de asas, a boca e os pés, certo? Então, você vê que é uma casta angelical, que ela simboliza ali o que? A suprema santidade de Deus, como Deus é santo, que nem uma casta santa consegue olhar para ele diretamente, certo? Sendo que todos os anjos que não se rebelaram com o diabo são santos, isentos de pecado. Então, os 24 anciões, de acordo com essa visão, certo? Seriam anjos que estão dando a sua adoração, o seu poder, certo? A Deus. Eles estão sentados perto do trono de Deus, ou ao redor do trono de Deus,
e estão dizendo: nós somos fortes, somos poderosos, mas Deus é o supremo, Deus é o poderoso, e nós, de fato, não somos nada. Por isso que nós estamos pegando nossas coroas e colocando no chão e nos prostrando diante do Senhor, porque Ele sim é poderoso, mais do que todos nós. E isso até é bom, porque mostra para o inimigo que, sendo que ele já sabe disso, que a rebelião dele foi totalmente inútil, porque anjos que eram melhores e maiores estão reconhecendo que Deus, ele é o supremo, Deus é o poderoso. Então essa é uma das interpretações, que os 24 anciões de fato são uma hierarquia angelical, certo, amados? Que você possa ficar com mais esse ensinamento bíblico que possa acrescentar a sua vida. Em nome de Jesus, fique em paz e não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e indicar amigos para que eles apoiem esse canal, essa ideia, tá bom? Em nome de Jesus.